A sua trajetória, você começa na Globo. Porque eu gosto muito das coisas de televisão. Começo no rádio em Piracicaba, de 16 anos. Isso, com 17, vai pra Globo. Com 17, foi um editor. Eu trabalhava numa rádio e num jornal, um semanário. O editor desse semanário, que era o Paulo Marcum, ele conhecia as pessoas da Globo. E ele falou de mim, e em Piracicaba eu comecei a chamar a atenção, porque eu era sempre aquele cara que fazia as perguntas que todo mundo tinha medo de fazer. Os meus primeiros professores, eu lembro de um professor muito marcante, o Jaime Luiz, ele foi o primeiro a me passar a importância de ser objetivo nas minhas indagações, nos meus questionamentos, e ser seguro, passar segurança na voz, que isso produziria um bom efeito nas entrevistas. E esse estilo começou a chamar atenção, porque eu conseguia entrevistar as pessoas mais polêmicas da cidade, fazendo perguntas que não tinha medo de fazer. Talvez até protegido, né, pelo fato de ser ainda um menor de idade, né? Quem iria processar um menor de idade, né? Eu era menor de idade, eu tinha 16 anos, então meu trabalho começou a chamar muita atenção. A Globo quis me conhecer, eu vim para São Paulo, que eu conhecia muito mal, conhecia ele atravessar para ir para Santos, para ir para o litoral, que naquela época não tinham as marginais, você precisava atravessar a cidade, que era realmente uma grande dificuldade, né? Isso está aqui incrustado na minha mente, nas minhas recordações. E quando eles me conheceram, eles gostaram muito de mim. Eles pediram para que eu escrevesse um texto, eu escrevi, eles fizeram 1000 correções. Falaram, não, que aqui a linguagem de televisão é diferente, mas você escreve bem. Aí pediram para que eu lesse o texto. Olha, o que eu gosto mais de fazer lá na rádio é falar de improviso. Então fale de improviso. Sobre o quê? Qual foi a sua última cobertura? Eu cobri um jogo do 15 de Piracicaba, né? Que na rádio lá, uma das minhas incumbências era cobrir o 15 de Piracicaba, que eu falava, e agora noticiário do 15 de novembro, o time mais importante do mundo. E eu chegava, ia fazer ao vivo, dava as informações do 15 de Piracicaba, e aí eu fiz um comentário do último jogo do 15 de Piracicaba, nunca esqueço, era o jogo 15 e América de São José do Rio Preto. Bom, enfim, eu fiz aquele comentário, escrevi um texto e eu pensava que no máximo seria convidado para ser um repórter da região. Eu tinha ouvido falar que a Globo, que naquela época não tinha televisão em várias cidades do interior. Hoje, por exemplo, tem a TV Campinas, tem a TV Ribeirão Preto, né? Em várias cidades do interior de São Paulo existem afiliadas. Naquele tempo não, só tinha São Paulo. Então eu tinha ouvido falar que talvez eles precisassem de correspondentes para eventualmente cobrir os acontecimentos em diversas cidades. Mas quando eu chego na minha cidade, minha mãe, eu fui e voltei de ônibus, né? Quando eu cheguei, abri a porta de casa, minha mãe falou, ligaram para você da Globo. Você está contratado. Como não? Você está contratado para você ligar para o Ciro José, que na época era o diretor de esportes. No dia seguinte eu liguei, em 2 semanas eu estava fazendo matéria para o Jornal Nacional. Alguém vai me perguntar, mas como você fazia matéria para o Jornal Nacional se você não era nem formado? Eu estava no 2º colegial. Naquela época a lei tinha a previsão de estagiário. Então, para todos os efeitos, eu era um estagiário. Tá. A Globo pagou minha faculdade. A Globo tinha um projeto na época, um programa na época. Que legal. Exatamente, de pagar a universidade, né? Para os seus contratados. E eu me formei posteriormente. Mas quando o sindicato vinha reclamar se eu tinha o diploma, porque na época o diploma era exigido, eu era, para todos os efeitos, um estagiário. Mas um estagiário que fazia matérias para todos os telejornais. Com 21 anos eu fiz uma primeira cobertura internacional, com 22 eu cobri minha primeira Copa do Mundo, com 23 eu me transformei em correspondente da Globo nos Estados Unidos. Tudo na minha carreira aconteceu muito rapidamente. Claro que tudo isso teve um preço também. Eu abri mão de uma parte da minha juventude, porque num primeiro momento eu lembro do Luiz Fernando Mercadante, que era o diretor de jornalismo na Globo aqui em São Paulo. Ele passeava comigo na redação e falou, olha, tem idade para ser meu neto e tal, olha, um menino prodígio. Mas isso durou 2 semanas. Na terceira, eu era cobrado como qualquer jornalista. Imagina. Se eu errasse, eu ia ser cobrado pelo meu erro. Então, eu ficava dia e noite concentrado em fazer boas matérias, em aprender, em absorver todas as experiências com os jornalistas daquela época. Daquela época, por exemplo, eu era o mais jovem, né, de uma geração muito especial. O Carlos Nascimento, naquela época, Carlos Monforte, Helena de Gramont, enfim, era uma época de transição da televisão. O repórter tinha deixado de ser uma mão
para se transformar em uma voz, em um estilo, em um corpo, em uma alma. Então, a Globo estava estabelecendo um padrão de jornalismo, que era um padrão muito inspirado nos Estados Unidos. Isso foi feito pela Alice Maria, pelo Armando Nogueira, que foram pioneiros nisso, e tudo era estabelecido ali, a maneira que você deveria construir a matéria, o off, o encerramento, o que você podia, o que você não podia fazer. Era uma grande escola de jornalismo. Naquela época, era todo o padrão de qualidade. Até hoje ela tem uma influência muito grande, né? Mas, enfim, era estabelecido naquele momento, quando o repórter deixava de ser só uma mão, né? As pessoas usavam uma pulseira, um relógio só para mãe falar, aquela pulseira, aquele relógio é meu. Entendeu? Para ser uma característica. Para ser uma característica. Porque os primeiros telejornais, nos anos 70, no começo dos anos 70, eles eram feitos pelos apresentadores e entravam em entrevistas, mas não tinha o repórter. Ou, no máximo, tinha um outro repórter que fazia um boletim, mas não tinha a reportagem mesmo, né? Isso veio trazido depois. E eu sou uma das primeiras levas desses repórteres. Eu me lembro que eu trabalhava com filme preto e branco. Eu nunca me esqueço da história, né? Que eu estava fazendo uma entrevista de vestiário. Naquela época, o repórter tinha acesso a vestiário em jogo de futebol, e era uma época de democratização do país e luta pelas diretas já, e eu estava entrevistando ali o Sócrates, falando sobre a necessidade do país se democratizar, e naquela época você editava muitas matérias na Moviola, né? Porque na Moviola, às vezes você não tinha tempo de passar a matéria para ENG, né? Passar a matéria para VT, onde você tinha mais recursos de edição. Então, muitas vezes você tinha que editar na Moviola. Na Moviola, a imagem ficava ao contrário, né? E essa imagem, ao contrário, não ficava muito nítida. Então, você editava uma reportagem mais pelo som do que pela própria imagem. Tinha uma banda do off, né? E tinha outra banda de imagem. E nesse dia não tinha tempo de passar para VT. Então eu lembro que a gente estava assistindo o Globo Esporte lá, Sócrates dando uma entrevista sobre a necessidade do país ter diretas já, e não mais que de repente o Casagrande passa atrás, e passa com um detalhe singular, como vê o mundo, da maneira mais democrática possível, né? Entre aspas, foram segundos que ele esteve ali, como vê o mundo, né? Porque na época não tinha print, não tinha celular, não tinha como. Então passou... Ele estava ali, e aí ficou aquela dúvida, tira a emissora do ar, não tira a emissora do ar, foi uma fração de segundos. Caramba. E aí, como Deus é brasileiro, ele sai e o Sócrates termina de falar, teve tudo aquilo ao vivo, né? Então, eu me lembro que nessa época, era uma época muito romântica de se fazer jornalismo, né? Os principais conceitos, os estilos, nasceram nesta época. E isso foi muito determinante, como para mim também influiu muito ter morado nos Estados Unidos. Eu sempre me inspirei muito em grandes jornalistas, quando morei nos Estados Unidos, em Dan Rather, em Tom Brokaw, em Peter Jennings, os grandes âncoras americanos. Assimilei muito as técnicas britânicas de se fazer jornalismo, né? A BBC de Londres, ela tem um estilo muito marcante de fazer jornalismo. Então, a gente é o resultado das nossas experiências. Então, as minhas primeiras experiências foram com profissionais do rádio, depois com jovens repórteres, o Tramontina, por exemplo, que teve aqui não faz muito tempo dando uma entrevista, né? Ele é dessa época também, ele é mais velho, são todas pessoas mais velhas que eu. Eu era assim o mascote da turma. Eu tinha 17 anos, eles tinham 25, 26, alguns 30 até, o Dilon Coutinho, Hélio Costa. Com 22 anos, eu trabalhei na Globo de Nova York como correspondente internacional, cobrindo tudo já. Trabalhei com o Hélio Costa, com o Lucas Mendes, com o Paulo Francis. Então, eu fui submetido a muitas experiências e tive muitas oportunidades. Por isso que hoje eu me sinto na obrigação de passar as minhas experiências. Nada me gratifica mais do que um jovem jornalista me falar: olha, eu tive numa palestra sua e aqueles princípios, né, que você defendeu com tanto entusiasmo, hoje eu sigo, eu não desisti da carreira porque me inspirei naquilo. Nada vale mais a pena, porque um dia eu recebi a mesma oportunidade de profissionais mais experientes do que eu, e é claro que no começo você tenta até copiar os grandes profissionais para depois desenvolver o seu próprio estilo. Então hoje eu tento passar essa busca pela excelência, demonstrar que não existe só uma maneira de fazer uma grande matéria, existem várias formas de se fazer. Uma matéria
pode ser feita de forma exemplar, mas de várias formas, de vários estilos. Não existe apenas um. É muito importante que você busque o seu próprio caminho e que você valorize o pequeno veículo e essas experiências todas. Hoje em dia eu sou um cara muito preocupado em passar tudo isso, porque eu acho que não existe democracia verdadeira que não passe por uma mídia democrática. Você pode medir o grau de democratização de uma sociedade pelo grau de jornalismo que ela possui. E eu acredito firmemente nisso e me sinto na obrigação de fazer matérias que façam as pessoas refletirem e também de passar a minha experiência para os jovens jornalistas.